After nearly 8 years of hard work and planning, the finish line is within touching distance. Depois de quase 8 anos de preparação, como lembrou John Coates, o vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional, a linha de chegada está a um passo de distância. O tom dramático da declaração seria surpreendente em tempos normais, até porque não faltou planejamento aos japoneses para deixar tudo pronto para os Jogos de Tóquio. Mas no caso da primeira Olimpíada da história, que ocorrerá em meio a uma pandemia, esse sentimento é para lá de compreensível. Até agora, a determinação dos organizadores para manter o evento é criticada, mas o protocolo de segurança sanitária avançou e a família olímpica está mobilizada para a disputa de medalhas que começa dentro de 2 meses. E agora? Para valer! O Gatling parte na frente, como se esperava. Será que o Bolt vai buscar? Será que o Bolt vai buscar? Será que o Bolt vai buscar? Ninguém segura o Bolt! Ninguém segura o Bolt! 9,80. Usa Bolt, 9,80. O homem é gênio, é uma fera, é uma lenda do esporte. Essa também será a única Olimpíada sem público estrangeiro e talvez sem nenhum público. E é a primeira deste século sem 2 dos maiores atletas olímpicos de todos os tempos. Michael Phelps, que participa dos Jogos desde o ano 2000 em Sydney, e Usain Bolt, que disparou para a glória pela primeira vez em 2008 em Pequim, se aposentaram. Mas outras estrelas, inclusive aquelas que brilharam na Rio 2016, farão a festa do público pela TV. Finalizando a apresentação de solo, Simone Biles, que certamente vem para a medalha de ouro, praticamente perfeita. E o Brasil chega com chances em modalidades nas quais se habituou a frequentar o pódio recentemente, como judô, iatismo, canoagem, vôlei de praia e ginástica, e entra como favorito naquelas que farão a sua estreia no Japão. Ele pega embalo 1, 2 vezes e decola. Um giro no ar sensacional do Gabriel Medina para vencer a terceira etapa da Liga Mundial de Surf em Narrabeen, na Austrália. Qual é o clima em Tóquio a menos de 2 meses para o início dos primeiros Jogos da Era Moderna, que acontecerão com 1 ano de atraso e no meio de uma crise sanitária? Quem deve brilhar no Japão? E quais são as chances do Brasil após o grande investimento público feito para fortalecer o esporte nacional antes dos Jogos do Rio? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran, e nesse episódio conversamos com a repórter Carol Knoploch, que fará a cobertura dos Jogos direto de Tóquio, e com o editor adjunto de esportes e craque de Olimpíada, Renan Damasceno. Fique com a gente. Renan Damasceno e Carol Knoploch. Começando por você, Renan, como é que estão os preparativos em Tóquio, cidade que está esperando há tanto tempo para realizar esses Jogos? Vão acontecer agora ou tem ainda alguma chance dos Jogos Olímpicos serem adiados? O discurso do COI e da organização é que os Jogos acontecem de qualquer maneira esse ano, né? A gente já teve um primeiro adiamento aí dos Jogos Olímpicos do ano passado para 23 de julho desse ano. É claro que é um jogo cercado de muita incerteza por causa da pandemia. O Japão é um país que ainda não vacinou tanto quanto se esperava. A vacinação do Japão das 2 doses é um pouco acima de 1%. Existe uma rejeição grande da população do Japão, que obviamente tende a aumentar com a proximidade dos Jogos e com a atenção do mundo se voltando para os Jogos, mas os Jogos acontecem, independente aí pelo discurso do COI e pelo discurso da organização, os Jogos acontecem, tomando os cuidados e algumas medidas aí, como por exemplo evitar a entrada de público estrangeiro, enfim, várias restrições aí de circulação tanto da imprensa quanto dos atletas que vão chegar ao Japão. São vários cuidados, vários protocolos que serão seguidos. Os Jogos acontecem, não serão da maneira que a gente gostaria de ver, né, Carol Maltic, que é com o público, a torcida, com o engajamento, mas serão Jogos diferentes à cara desse mundo que a gente está vivendo agora, né? O primeiro atleta a receber essa vacina doada
pelo Comitê Olímpico Internacional ao governo brasileiro foi o Antônio Tenório, do judô paralímpico lá em São Paulo. Temos as imagens, estamos mostrando para quem acompanha o Globo Esporte. Já aqui na Escola de Educação Física do Exército, na URCA, no Rio de Janeiro, Escobar, foi o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, quem aplicou as 2 primeiras vacinas. Agora, Carol, você está envolvida diretamente nisso, né? Você vai participar dessa bolha que será criada em torno da Olimpíada de Tóquio para garantir a realização do evento. A gente tem uma demonstração do que ocorreu, por exemplo, na NBA e funcionou, né? De vez em quando há uma interrupção, mas via de regra, o campeonato andou de 2020 para 2021 e prossegue esse ano. Como é que vai ser essa bolha da Olimpíada? Então, a bolha em Tóquio, ela vai ser muito, muito, muito restrita. E restrita para quem vai participar como família olímpica, né? Que são dirigentes, jornalistas e as pessoas que vão trabalhar junto com os atletas e principalmente para os atletas, né? Porque o que ainda não está claro, e a gente vai ter uma atualização das regras agora em junho, eles divulgam, a organização dos jogos, eles divulgam o que eles chamam de playbook, com as regras que as pessoas precisam tomar durante os jogos. Esses playbooks são divididos por áreas de interesse. Então tem playbook para jornalista, tem playbook para atleta e tal. Então, assim, ainda há coisas que vão ser explicadas para a gente em junho. Mas o que a gente já sabe do último playbook divulgado, no caso dos atletas, eles vão ter uma rotina extremamente restrita, né? Eu vou falar de atleta, que acho que é o que interessa aqui para o público, né? Mas para os jornalistas também vamos ter as nossas restrições. Os atletas, eles vão ser testados diariamente, eles vão precisar manter 2 metros de distância de todo mundo, de todas as pessoas, não pode, passou de 15 minutos, eles consideram um contato próximo, e isso é ruim, né? O atleta, ele vai ter que tirar a temperatura todos os dias, ele vai precisar usar as máscaras, como todo mundo, né, tem feito. Mas, assim, o grande medo do atleta é que, assim, se tem algum caso positivo na delegação, a delegação corre o risco de ter que isolar não só o atleta que teve caso positivo, mas uma parte da delegação. E se for um time, por exemplo, coletivo como o vôlei, você pode ter um problema, né? Você pode ter que ficar com vários atletas isolados, vai ter um hotel específico para casos positivos, né? Eles vão levar esses atletas para lá. Obviamente, se for caso grave, vai ter todo o cuidado médico, mas, assim, a ideia de isolamento é essa. Também há a possibilidade de se isolar no seu próprio quarto ali na vila, tá? Isso também existe ali, essa possibilidade. Então, o grande medo é que o cara perca a Olimpíada aos 49 do segundo tempo. Então, com isso, todas as delegações, não é só a brasileira, mas todas estão restringindo o contato dos atletas com Deus e o mundo. Muito provavelmente não vão dar entrevistas presenciais, né, como faziam antes, né? Vai ter todo um cuidado nos refeitórios e também tem um cuidado anterior, né? Eles vão para aclimatação no Japão, e no caso do Brasil eles vão ficar em Chu, que é um local muito perto da Vila Olímpica, e essa vila normalmente os jornalistas têm acesso, você acaba acompanhando o final da preparação, né, aquele finalzinho da preparação, dessa vez a gente não vai ter acesso a eles, vai ser uma coisa bem restrita, com apresentação de exames de PCR para entrar dentro dessa estrutura que o COB está montando, enfim, eles não vão poder circular, vão ficar entre seu ginásio de competição e a vila. E tem ainda a questão da cerimônia de abertura, que é um evento super importante, que marca, né, o início dos jogos, é normalmente muito emocionante, né, os atletas falam muito da cerimônia de abertura, quem participa, né, porque muitos acabam optando por não participar, e até agora não se sabe como a cerimônia vai acontecer. Há a possibilidade de ter, por exemplo, um desfile de bandeiras só, né, sem os atletas. Uma coisa é certa, não vai ser uma cerimônia como a gente viu nas últimas Olimpíadas, com aquela multidão no estádio, celebrando os jogos. Provavelmente vai ser um desfile de bandeiras, uma cerimônia talvez um pouco mais xoxa aí, né? Mas tudo para evitar que o atleta se contamine e perca a competição na boca de entrar no seu esporte, né? Na sua quadra, no seu tatame e tal. Então vai ser bem restrito.
Agora, Renan, falando de esporte especificamente, a gente tinha aí nos últimos jogos grandes estrelas como Usain Bolt, como Michael Phelps, que não vão estar mais nos Jogos de Tóquio, né? Quem vão ser esses super astros mundiais que a gente tem que ficar de olho nos Jogos de Tóquio? Pois é, Carol, e é uma dificuldade porque a gente, além de falar de dois atletas que dominaram dois esportes que são extremamente populares, são dois atletas que atraíam o foco e a atenção muito grande, sabiam trabalhar com isso, né? Principalmente o Bolt. O Bolt era uma figura que gostava de centralizar essas atenções. No final você viu que ele deu uma soltada, ele ainda olhou, deu uma pesquisada de lado e soltou a corrida. Esse tempo poderia ter sido abaixo de 9,80. Só que ao mesmo tempo, o movimento olímpico, os Jogos Olímpicos, eles são extremamente dinâmicos, né? Então, assim, as estrelas naturalmente vão aparecer, seja por desempenho, seja por grandes figuras que são. É muito difícil superar, porque a gente pensa em dois atletas, né? Igual Phelps e Bolt. O Phelps desde 2004, Bolt desde 2008, enfim, Phelps com 19 medalhas de ouro, Bolt dominando as duas principais provas do atletismo. É difícil pensar, mas enfim, a gente tem a Simone Biles, que ganhou 4 medalhas de ouro aqui no Rio e vai continuar sendo uma grande estrela na ginástica, né? Tá com um pouco mais de 20 anos, 23 anos agora. Nas piscinas, que é uma modalidade dinâmica, que enfim, sempre aparece novas estrelas, o próprio Estados Unidos tem o Caleb Dressel, que estava no revezamento em 2016 e tem tudo para ser a grande estrela da natação agora em Tóquio. O atletismo é um pouco diferente, Carol, porque a grande estrela que se esperava depois do Bolt, que é o Christian Coleman, que foi campeão mundial em Doha, inclusive, foi suspenso por doping. Então a prova dos 100 metros do atletismo é possível que ela tenha algumas surpresas em Tóquio. A grande estrela, a grande figura do atletismo que se espera no Japão é o Duplantis, que a Carol inclusive entrevistou agora há pouco tempo, que é do salto com vara. Enfim, o grande rival aí do Thiago Braz, que ganhou uma medalha para o Brasil de ouro surpreendente, muito histórica, para quem acompanhou aquela noite aqui no Rio, do Thiago Braz ganhando o salto com vara. É inédito, é recorde olímpico, é medalha de ouro, é ouro para o Brasil, segundo ouro do Brasil. Então o Duplantis é essa figura que deve chamar atenção. Um sueco ganhou bateu 2 recordes mundiais na mesma semana, o ano passado, vem de excelentes números e tem tudo para ser, no atletismo aí pelo menos, uma grande estrela. Mas enfim, os jogos são dinâmicos, Carol. Além dessas modalidades que são muito populares, esse ano tem a entrada do surf, por exemplo, que vai ter a competição dos grandes nomes, aí, Jojo Flores, os brasileiros, né, Gabriel, Ítalo, enfim, o skate também chegando aí com novos nomes, com muitos jovens, enfim, é para se esperar mudanças em Tóquio. Vai ser uma mudança dessa quebra pós-Phelps e Bolt, mas eu acho que a gente não precisa se preocupar não, que naturalmente o esporte sempre nos oferece grandes histórias e grandes nomes. Agora, Renan, a gente sabe como é que funciona a atenção sobre os Jogos Olímpicos e as marcas são decisivas. Todo mundo fica olhando recorde olímpico, recorde mundial, superação de marcas de grandes ídolos do passado. Só que a preparação é fundamental para alcançar as marcas. E nesses jogos a gente teve o problema de preparação causado pela pandemia. Se espera grandes marcas, grandes recordes mundiais nesses jogos ou não por conta dessa dificuldade? Os números até surpreenderam, Maltic, depois dessa parada por causa da pandemia. Várias modalidades, inclusive, registraram alguns recordes mundiais. Eu até falei, a gente falou do Duplantis aqui, que bateu 2 recordes mundiais em sequência. É claro que existe essa incógnita sobre o desempenho em Tóquio. Mas, enfim, os atletas, a gente está falando de atletas de altíssimo rendimento, com profissionais, com equipe, com preparadores e técnicos, que, enfim, conseguiram tentar, de certa forma, diminuir esse impacto na preparação. Quando começou a pandemia, eu lembro até de uma entrevista de um dos técnicos da Seleção Americana de Natação, enfim, que é um dos grandes exemplos de alto rendimento, que ele dizia que os atletas precisariam aí, de 8 meses pós-paralisação para voltar no mais alto desempenho.
É claro que Tóquio vai ser o parâmetro, muita coisa vai cair, acredito que alguns recordes vão cair. Em outras modalidades, obviamente, vai sentir o impacto dessa paralisação um pouco mais. A gente tem modalidades que pouco competiu, judô é um exemplo, o próprio boxe ficou sem competições, o levantamento de peso, a Carol fez uma matéria há pouco que ficou mais de um ano, quase 2 anos sem competir. Mas a gente tem que lembrar isso, alto desempenho, treinadores, fisiologia, muita gente trabalhando para tentar diminuir o impacto dessa pandemia. Carol, falando de Brasil agora, quais são nossas principais apostas aí para medalha, hein? Olha, a gente tem várias apostas, tá? E eu vou destacar aí a força das mulheres nessa próxima Olimpíada. Das 7 medalhas de ouro que a gente conquistou em mundiais ou eventos similares, né, em 2019, que é a nossa referência aí, né, já que 2020 a gente teve os calendários todos parados, interrompidos. A gente tem dessas 7 medalhas de ouro conquistadas, elas todas vieram com mulheres. Então tem a Nathalie da esgrima, que pode conquistar uma medalha inédita olímpica para a gente, tem a Bia Ferreira do boxe, tem a Pamela Rosa do skate, e a dupla que é a atual campeã olímpica na vela, que é a Martine Grael e a Caena. Elas ganharam um evento teste, inclusive em Tóquio, na raia, onde elas vão disputar a Olimpíada, e é muito importante quando você tem, no caso da vela, o contato com a raia, onde você vai disputar a prova, né, a prova olímpica, porque tem várias características importantes, e elas ganharam já de cara aí o evento teste. Mas aí também tem mais nessa lista de mulheres. Tem a Ana Marcela Cunha na maratona aquática, que teve vários pódios internacionais relevantes nesse ciclo. A Ana Sátila, da canoagem slalom, que também teve um desempenho muito bom em Copa do Mundo, chegou a, inclusive, ganhar uma Copa do Mundo. E se a gente for falar de canoagem, a gente também não pode esquecer o Isaquias, né, que depois de muito tempo voltou a competir agora e foi pódio, ganhou 2 medalhas na volta às competições. O Isaquias, obviamente, o nosso atleta que é recordista de medalhas numa única edição, que foi no Rio, né, 3 medalhas, ele continua muito, muito, muito bem. Olimpíadas chegando e olha que notícia legal. O Isaquias Queiroz conquistou a prata no Mundial de Canoagem hoje de manhã. Foram quase 2 anos só de treinos, sem competições. O surf do Brasil é muito bom, né? A gente não pode esquecer que a gente tem várias chances aí, assim como tem no skate os esportes que vão estrear. Olha só quanta gente. Vôlei, por exemplo. Vôlei é um esporte super tradicional de pódio. A gente não pode ignorar o vôlei feminino, apesar da campanha que foi ruim no Rio de Janeiro, né? Mas o time do Zé Roberto é um time briguento, que vai para lá, para pódio, mesmo com desfalques importantes. É um time que não dá para a gente deixar fora dessa lista, mas se a gente for comparar com o masculino hoje tem mais chance, inclusive o atual campeão olímpico, né? O vôlei de praia, a gente tem chance também com as nossas duplas. Eu acho que a dupla do Alisson e do Álvaro, ela é a mais forte, mas a gente não pode ignorar as nossas outras duplas. Do feminino também tem grandes chances. Não podemos esquecer o Avancini, líder do ranking mundial de mountain bike. Um fato inédito para o Brasil. Ele vai sim disputar a medalha, é muito difícil, tá? Mas ele tem muita condição de conquistar. A prova é muito dinâmica, ele tem vários concorrentes ali no calcanhar dele, mas esse cara é briguento também, não vai deixar passar não. O judô é um esporte tradicional, a gente tem a Mayra, que está voltando também de contusão, mas que é uma atleta muito capaz de subir ao pódio novamente. Então acho que a gente tem... E o futebol, tá? A gente nunca pode esquecer o futebol masculino com chance, e o feminino vai brigar. A gente tem um time muito bom e com muita esperança com a Pia, né? A treinadora do time feminino. Eu acho que esses esportes que eu citei aqui, esses atletas que eu citei, são grandes nomes que a gente tem para acompanhar, torcer, sabe? E esqueci aí nessa lista, pra você ver que a lista é grande, o Arthur Zanetti, né, gente? O Arthur Zanetti, que já foi campeão olímpico nas argolas, tem uma prata no Rio,
ele pode conquistar a terceira medalha olímpica nesse aparelho, e isso nunca aconteceu com nenhum atleta do mundo inteiro. Se ele conseguir, vai ser o único que tem 3 medalhas olímpicas nas argolas, né? Então, assim, é uma outra força que a gente tem lá em Tóquio. Vale lembrar, e é interessante isso, quando a Carol elencou todas essas chances de medalhas, nossas esperanças, enfim, o Brasil teve 7 ouros no Rio, numa competição que tinha vaga garantida em todas as modalidades. Nas 2 Olimpíadas anteriores, né, a gente tem que lembrar que o Brasil teve 3 medalhas de ouro, tanto em Pequim quanto em Londres. O Brasil tem boas chances de superar essa campanha. Todos esses favoritos vão ao pódio? A gente sabe que não. Mas tem algumas modalidades, a Carol citou aí o surf, o skate, o Isaquias, o boxe, que a gente vai entrar no 3º ciclo olímpico com esperanças de medalha. Enfim, o Brasil tem nomes, principalmente no individual, que pode ajudar muito o Brasil no quadro de medalhas. Então, assim, a expectativa, claro que nem todas se confirmam, mas a gente chega em Tóquio com boas condições de fazer uma campanha histórica para o padrão brasileiro em uma competição fora do Brasil. Então, o Brasil aí, se conseguir ficar entre os 20 melhores do mundo, né, nas 2 Olimpíadas anteriores ao Rio, o Brasil foi 22º, um pouco acima do 20º, já vai ser uma grande campanha para os atletas brasileiros. Eu acho que a Carol está indo para Tóquio com essa expectativa de cobrir grandes histórias, e a gente aqui, enfim, na retaguarda aqui também, na expectativa da gente poder contar e revelar para o público essas grandes histórias da Olimpíada, que na verdade é o que faz a gente amar os Jogos Olímpicos e amar os esportes. Pois é, Carol. A gente teve em 2016 um grande investimento de dinheiro público, inclusive para o fortalecimento de algumas modalidades, né, que estavam praticamente no chão. Não são modalidades para ganhar medalha, mas para fazer bonito, e era para fazer bonito nos Jogos do Rio. Esse legado esportivo dos Jogos Olímpicos daqui, a gente vai conseguir ver alguma coisa ou esse dinheiro evaporou no caminho? Eu citei a Ana Sátila aí, por exemplo, que é uma menina nova da canoagem. Ela é um exemplo de uma atleta que foi trabalhada com dinheiro de 2016, né? O que eu acho que a gente tem que pensar é que, assim, para o ciclo de 2016 entrou muito dinheiro, e esse dinheiro não foi aproveitado pensando a longo prazo. Por mais que se falou, vai ser um legado e tal, não foi mais ou menos isso que a gente viu, né? Falando aí do atletismo, por exemplo, que é um esporte muito tradicional e tal, mas foram construídas pistas e tudo, mas a gente viu o melhor time do Brasil, o BMF, acabando, né? O time da BMF em 2018, que era o que tinha os melhores atletas, que investia na base, que tinha um projeto sólido para novos atletas, ele acabou em 2018. E ele existia como clube desde 2002. Desde 88 apoiava o esporte. Então, assim, se o principal time de atletismo do Brasil que investia na base acabou, é porque alguma coisa está errada. Estou falando de um exemplo, mas você vê a pista que foi construída com dinheiro do governo federal lá em São Caetano para esse clube, está sendo usada, mas ela está sendo muito pouco usada. Tem uma pista indoor lá que virou tatame, que virou local de lutas, ou seja, um desvio de uso. E eu acho que esse é um exemplo para mostrar como o legado, ele realmente ele não aconteceu como deveria, como poderia, né? A gente viu agora, recentemente, em março, o Paes, prefeito Eduardo Paes, ele conseguiu dar destinação ali para uma piscina do Parque Olímpico, que estava parada desde 2016. Ele mandou a piscina lá para Maricá, fez ali um acordo com o Maricá e conseguiu mandar a piscina para lá. Eu acho até que já mandou, porque a questão é o transporte, né? Você transportar uma piscina desmontada tem um custo grande e tal. Então essas piscinas estavam
travadas, sabe? Não tinha destinação. O Parque Olímpico não é usado, né? A gente sabe que não é usado. Não tem a pista de ciclismo não foi usada. Então, como que a gente pode falar em legado? Por exemplo, o ciclismo não podia estar crianças estarem usando e aprendendo a modalidade nesse lugar, um lugar que foi palco de uma Olimpíada. Isso não acontece, né? Agora, tem um exemplo que eu acho que a gente também não pode ignorar, que é a ginástica, né? A ginástica, apesar de ter um problema também de investimento, você vê o Arthur Zanetti treinando em São Caetano, o clube dele teve uma dificuldade grande financeira, fechou, né? Aí depois a prefeitura entregou um novo local de treinamento que não tem equipamento e tal, ou seja, um campeão olímpico com um local ruim de treino, tendo que se virar e tal. A ginástica conseguiu montar centros de iniciação, sabe? E conseguiu equipar os seus centros de alto rendimento. Eles atendem, 10 mil crianças. Esse número não é um chute, não. É bem isso mesmo. Então, assim, os equipamentos que foram comprados da ginástica para Rio 2016, hoje estão distribuídos pelo Brasil aí em vários polos de iniciação e tem criança fazendo ginástica. Então, assim, tem poucos exemplos, tá? De legado, mas tem alguma coisa. O que eu acho que é o pior de tudo é que não se aproveitou mesmo as estruturas. A gente vê muitas seleções de base sem ter resultado internacional. O caso do vôlei, isso nunca tinha acontecido. Então eu acho que o legado, ele se você for ver hoje, ele está num saldo bem negativo. Aproximadamente 1.800 pessoas, entre atletas, integrantes de comissão técnica, árbitros e jornalistas que vão cobrir os Jogos de Tóquio, vão receber as 2 doses nessa parceria aí do Comitê Olímpico Internacional e o governo brasileiro. E por esse acordo, por esse contrato, a cada dose aplicada, 2 serão doadas ao Sistema Único de Saúde. Bom, Carol, quando é que você embarca? Já está vacinada? O que a gente pode esperar aí dessa cobertura em Tóquio? Então, Carol, eu viajo no dia 4 de julho para o Japão e já vou estar vacinada com a 2ª dose da Pfizer. Eu vacinei a primeira dose no dia 18 de maio. Essa vacina que eu tomei foi uma vacina doada pelo Comitê Olímpico Internacional, com uma parceria tanto com a Sinovac quanto com a Pfizer. Eles ganharam essas vacinas, né? E estão distribuindo para vários países que não têm condições de vacinar os atletas de acordo com o seu plano nacional de imunização. Então, a gente vacinou dessa forma, porque só assim os Jogos Olímpicos em Tóquio vão ser um pouco mais seguros, porque garantia 100% ninguém tem, né? Então, assim, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar uma cobertura complicada, difícil para os jornalistas, mas completamente essencial, porque a gente não vai ter público estrangeiro lá. Então, na verdade, nós vamos ser um porta-voz aí do que está acontecendo em Tóquio para o mundo inteiro. A gente não sabe se vai ter público local, né, dos japoneses. Essa decisão ficou para junho. De qualquer forma, já vai ser uma Olimpíada muito diferente do que a gente está acostumado, sem público, com os atletas superando aí essa fase de treinos complicados, né, sem poder treinar durante um bom tempo, sem jogar durante um bom tempo, mas eles estão lá, vão para lá para representar os seus países, é isso que eles querem fazer, é isso que eles gostam, e os japoneses se empenharam para entregar a cidade, né, para os Jogos Olímpicos. Então eu acho que vale a pena o brasileiro acordar na madrugada para acompanhar e torcer pelos nossos atletas, porque eles estão lá como embaixadores do nosso país. Tenho certeza que eles vão dar o sangue e para representar bem e conquistar uma medalha. Então, a partir do dia 4 de julho, estarei lá contando tudo para vocês no Globo. Carol Knoploch, René Damasceno, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Ao Ponto. Um abraço e uma ótima semana. Valeu, gente. Obrigada. Bom trabalho. Obrigado, Maltic e Carol. Bom, e a gente aqui no Brasil vai ter que preparar muito café para encarar esses Jogos Olímpicos na madrugada aí.
Eu que agradeço, Maltic e Carol, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho do esporte. Torçam por mim, porque vai ser uma cobertura diferente, a gente não sabe muito o que esperar ainda, mas que seja histórica e que a gente lembre depois que foi uma batalha vencida. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do João Pedro Fragoso e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.